E hoje com uma pergunta bem objetiva para você de casa, também para o nosso especialista responder. Você tem medo de críticas? Será que isso pode afetar o seu desenvolvimento? Quem esclarece então para a gente, quem responde esses questionamentos é o nosso especialista Saulo Tasca. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Renata? Bom dia, telespectador. Fala, profissional. Uma satisfação estar novamente com vocês aqui no programa. E hoje nós vamos falar desse assunto, Renata. No programa passado, no quadro passado, nós falamos de quê? De criatividade e de inovação nos negócios, principalmente nesse período de pré-carnaval. E sabe de uma coisa, Renata? Muita gente tem medo de inovar, muita gente tem medo de ser criativo nos negócios por conta de medo de sofrerem críticas. Então, eu vim trazer algumas dicas aqui de como você pode fazer para se libertar, para se livrar desse medo da opinião alheia, aquela opinião alheia que não faz bem para você. Esse é o assunto do Fala Profissional de hoje. Tá, temos aqui uma imagem, então não se importe com a opinião alheia. Explica pra gente, o que você tem para falar sobre isso? Bom, exatamente. Muitas vezes, é o que eu falei, você está querendo inovar no trabalho, você está querendo fazer alguma coisa diferente, mas na hora de fazer você tem aquele medo do que as pessoas vão falar, o que vão pensar de mim, às vezes pessoas próximas ou às vezes pessoas que de repente nem têm tanta importância assim. Existe uma frase no mercado, que é uma frase que eu tentei até identificar qual o autor, mas eu encontrei diversos autores brasileiros e estrangeiros que ela diz o seguinte: você comprar a pessoa que compra uma coisa com o dinheiro que não tem, uma coisa que não precisa com o dinheiro que não tem, para agradar pessoas que ela não se importa. Quer dizer, esse é um exemplo assim do cúmulo de quem se preocupa muito com a opinião alheia, né? E o que nós vamos falar aqui é o seguinte: são algumas dicas que você pode se livrar dessa armadilha. Aí eu trouxe aqui algumas dicas para você que é empreendedor, mas que serve também para você que não tem um empreendimento ainda, mas quer se desenvolver pessoalmente. Então, bora lá. Bom, a primeira é o seguinte, é a consciência de que isso está acontecendo. A consciência, ela é o quê? É você utilizar a inteligência emocional ao seu favor. Então, a consciência do funcionamento cerebral, quer dizer, o cérebro ele funciona com hábitos. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa e vem aquele pensamento de crítica, o que vão pensar do que eu estou fazendo e tudo, quando você começa a ter consciência desse funcionamento, você começa a se libertar dele. Então, primeiramente, assim, é identificar. Opa, está acontecendo. Eu quero dar um passo à frente, mas eu estou um pouco com medo do que vão pensar de mim. Então, adquirir a consciência desse funcionamento e começar a criar um outro hábito, porque assim o seu cérebro vai começar a deixar aquele hábito para trás e iniciar um outro hábito. Então, dentro da consciência, primeiro é a consciência do que está acontecendo com você, e a segunda parte da consciência é a consciência da jornada, pessoal. Não existe fracasso na jornada empresarial. O que as falhas, na verdade, elas representam um aprendizado. Então, quando você começa a ter consciência da sua jornada, da jornada empresarial, por exemplo, tem até um livro, né, que é o nome do livro é Bilionários, escrito pelo Ricardo Jeromel, que ele fez um estudo dos bilionários da Forbes, e ele identificou que uma coisa comum entre os bilionários é que todos falharam muito. Então isso é normal falhar. Quando você começa a ter consciência que talvez a sua inovação, o que você quer trazer de novo, de repente não vai funcionar ainda, mas que isso faz parte para que você possa acertar, isso também te dá força para você poder, cara, eu vou inovar. Isso aqui na verdade não é um fracasso, é uma falha. E cada falha que eu tenho, cada falha que a pessoa tem, leva ela mais próximo de um acerto. Cada não que você leva na venda te aproxima de um sim. Então, consciência primeiro do que o cérebro está fazendo, depois a consciência da jornada, e em seguida a consciência do ser humano. Que nem todo mundo que, por exemplo, vai te criticar está também com esse pensamento de desenvolvimento pessoal. Você que está acompanhando aqui o quadro Fala Profissional, sabe de autorresponsabilidade, nem todo mundo ainda tem esse pensamento de autorresponsabilidade. Então, você quando adquire consciência de que muitas pessoas que criticam, na verdade, são porque elas também precisam se resolver, você também minimiza aquela dor da opinião alheia, aquela importância da opinião alheia. Então, a minha primeira dica para você é isso, é consciência do seu funcionamento cerebral, consciência da jornada e consciência do ser humano. E a segunda dica é o quê? Trabalhar a autoestima e também conhecer um pouco o ego, autoestima versus ego, né? Então, o que acontece? É importante você fortalecer a autoconfiança. E eu vou dar um exercício aqui para você fortalecer a autoconfiança.
Quando a gente tem a autoconfiança bem estabelecida, a crítica alheia, a opinião alheia, ela começa a ter menos importância. Mas eu coloquei ali autoestima versus ego. Por quê? Porque é importante também você, muitas vezes, se dar menos importância. Renata, você acredita que tem muita gente que vive pensando que outras pessoas estão criticando ela, mas na verdade as pessoas nem estão. As pessoas estão seguindo a sua vida. Então é importante também que você se dê menos importância, parar de pensar que as outras pessoas estão se importando muito com o que você faz, que estão te criticando. Menos importância para a falha também, porque uma falha hoje, uma opinião que você vai dar hoje, que talvez não seja muito bem recebida, amanhã as pessoas não estão nem mais lembrando. Então é importante a gente fazer um trabalho de reduzir o ego e aumentar a autoestima para poder ter mais força aí para seguir na caminhada. E, dando continuidade aqui, a terceira dica é o quê? Se desenvolva, continue se desenvolvendo. Dentro de tudo isso que foi falado, tem muita crítica que serve como feedback também. Tem muita coisa que pode ser aproveitada. Então existem críticas que realmente não fazem sentido nenhum, mas existem críticas que servem para o seu desenvolvimento pessoal. Então você aproveita essas críticas para melhorar ainda mais. Colocou uma fachada nova, recebeu uma crítica, podia ser um pouquinho melhor. Na próxima você vai fazer melhor e assim é que se desenvolve. É com crítica, é com feedback e é melhorando sempre, com esse espírito de melhorar sempre, tá bom? Muito bom, muito legal, viu? O exercício que eu falei é o seguinte: pega um papel, uma caneta, escreve assim: características eu sou. Esse é um exercício indicado pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Escreva todo dia 20 características sobre você mesmo. Eu sou amável, eu sou responsável, eu sou estudioso, consistente. Então, se todo dia você fizer essas 20 características eu sou, você vai fortalecer a sua autoconsciência de si, do seu ser. E isso ajuda muito também para fortalecer a autoestima. Se eu fiquei com alguma dúvida sobre este tema ou quero acompanhar outros temas, quero sugerir, quero conversar com você, Saulo. Você pode conversar comigo no meu Instagram, no tasso.saulo, manda um direct para mim, pode fazer sugestão de coisas também para a gente falar aqui, né, no Câmera Mais, no Fala Profissional. Os meus vídeos, eles estão no YouTube, no canal Fala Profissional, e esse é meu 1% de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito legal, então acompanhe o Saulo nas redes sociais, no próprio canal, para você entender um pouquinho de todos os temas que a gente vem relatado aqui ao longo das segundas-feiras, né? Conforme a gente traz uma novidade aqui na segunda-feira, você pode rever todo esse conteúdo nos perfis dele também. Obrigada, viu, Saulo? Muito obrigado, Renata. Semana que vem tem mais Fala Profissional.